Fala pessoal, o objetivo desse vídeo é contar para vocês que a biblioteca disponibiliza um curso de Zotero, a gente chamou de Zotero do Zero, e tentar te convencer de que vale a pena dar uma olhada nele. Então, a primeira pergunta que você pode se fazer é: por que eu vou usar o Zotero? Para que eu vou usar isso? O Zotero ou um gerenciador de referência? A nossa resposta, o nosso argumento é que hoje você investe um pouco de tempo para aprender e você vai ganhar muito tempo depois. Como assim? Imagina que você está fazendo uma revisão sistemática, por exemplo. Olha quantas tarefas estão envolvidas nesse processo. Você vai buscar artigos nas bases de dados e vai salvar o título, autor, resumo. Algumas pessoas salvam no Word, outras salvam lá na própria base de dados. O seu orientador vai te mandar outros trabalhos que você também vai ter que salvar. Aí você, buscando em várias bases, mais o trabalho do orientador, você vai ter alguns trabalhos duplicados para excluir, vai ter que identificar quais são as duplicadas. Às vezes você pode querer converter os metadados desses trabalhos em uma tabela, para trabalhar no Excel, por exemplo, para colocar colunas adicionais lá para fazer uma avaliação. E aí sua coleção começa a crescer, você pode querer pensar numa estrutura de pastas para organizar seus artigos, seus trabalhos, Então pensar na estrutura, depois mover cada artigo para a sua pasta. É possível que um artigo se encaixe em mais de uma pasta, inclusive, aí você tem que ficar fazendo cópias daquele documento. Na hora de montar o Prisma, se for fazer uma revisão sistemática, você vai ter que mostrar quantidades, quantos artigos você achou em cada base, quantos foram descartados, quantos foram selecionados. É possível que você tenha que procurar os PDFs, porque as bases só te deram metadados, não te dão os PDFs, então você vai ter que procurar e renomear os PDFs. Às vezes você quer compartilhar esses documentos ou alguns deles com um grupo de pesquisa. Com certeza você vai ter que ler, grifar, fazer anotações, talvez diretamente nos PDFs, se você preferir. No final você vai escrever seu relatório, seu artigo, sua tese, sua dissertação, seu TCC. E aí todas as citações que você usar tem que estar na lista de referências e todos os trabalhos que estão nas referências precisam ter sido citados. Você vai ter que fazer essa conferência na mão, geralmente. No final você manda esse trabalho para o orientador e ele fala: bacana, vamos publicar. E aí você descobre que na revista onde você vai publicar, o formato de referência não é o que você usou, não é a BNT, por exemplo, é Vancouver, e aí tem que alterar tudo. O Zotero te ajuda com tudo isso. Então, quando que ele entra aí no seu fluxo de pesquisa? A nossa sugestão é que para cada etapa você vai ter um assistente. Então a gente juntou aquele monte de tarefas em 3 etapas: coletar informações, organizar informações e compartilhar informações. Como é que o Zotero ajuda a coletar? A gente colocou um texto aqui, mas só para ficar mais visual. Eu entro na PubMed, faço minha busca, trago os resultados para o Zotero, mesma coisa na Embase, Cielo, Eric e na maioria das bases de dados. Então, todos os seus registros vão ficar centralizados ali. Além disso, eu posso trazer do portal da CAPES, eu posso trazer do Ryan, de outras ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, os registros que eu encontrei lá. Aquele e-mail que o professor te mandou com vários artigos bacanas que não podem ficar de fora, você também pode jogar lá no Zotero. E até o livro físico, às vezes você tem um livro antigo que só tem na biblioteca, não tem digital, você consegue cadastrar esse livro dentro da sua biblioteca do Zotero para poder citar de forma automática depois. Então, na primeira etapa, você centraliza todas essas informações dentro do Zotero. Na segunda etapa, que é a organização, ele também tem várias funções. Então, como a gente mencionou, na hora que você vai fazer o seu trabalho, você precisa registrar, provavelmente seguindo o diagrama do Prisma, por exemplo, se for uma revisão sistemática, quais bases de dados você buscou, quantos artigos você achou, quantos você já removeu logo de cara antes de fazer uma avaliação, mais uma triagem, que eles chamam aqui, quantos você leu o título, o resumo, quantos desses que você leu o título e o resumo foram excluídos, quantos que sobraram e você foi atrás dos PDFs e por aí vai. Então você precisa quantificar isso aqui tudo. No Zotero você consegue fazer isso de forma já automatizada, desde que seus documentos sejam organizados. Então, aqui, por exemplo, numa tela a gente tem no Zotero coleções, que são as pastinhas que eu fiz aqui, por exemplo. Minha revisão é sobre vaping, eu tenho todos esses artigos que eu achei nas bases de dados, eu consigo jogar cada um para a sua respectiva base, e clicando aqui a gente vê os quantitativos. Essa organização você cria como você quiser. E tem também as etiquetas, Imagina que meu trabalho sobre vaping é só sobre adolescentes. Eu posso marcar que esse trabalho aqui a população dele, para usar o acrônimo do PICO, a população dele é adulto. Então eu posso marcar que ele é população igual a adulto, e aí ele vai ser excluído por isso em algum momento. Depois eu consigo filtrar todos os trabalhos da Embase que tinham população adulta e que por isso eu excluí. A gente vai falar de tudo isso no curso em detalhes, tá bom? Então, a segunda etapa, ele oferece essas funções. Na terceira etapa, que é compartilhar, a gente está falando compartilhar no sentido de
tanto usar mais de uma pessoa usando o Zotero, quanto de exportar esses dados para outras ferramentas. Então a gente consegue aqui, por exemplo, eu posso querer jogar para o Excel os dados. Então o Zotero já gera para mim uma planilha com título, autor, resumo e várias outras informações que me interessar ter, automaticamente, não precisa fazer mais nada. Ele também gera citações e referências automáticas, como eu comentei, né? Aqui vocês estão vendo a tela do Google Docs. Eu começo a escrever meu texto, clico nesse botãozinho e aí ele informo para ele qual é o trabalho que eu vou citar e ele já inclui automaticamente nas referências no padrão que eu decidi. Pode ser ABNT, Vancouver, APA. Funciona no Word e funciona no Google Docs para quem gosta de trabalhar mais colaborativo. A gente também pode compartilhar documentos com um grupo de pesquisa. Então, eu tenho essa lista de documentos que eu baixei nas bases e eu posso jogar no grupo das alunas de TCC que eu estou orientando, por exemplo, ou no grupo de pesquisa do professor Luiz, ou qualquer grupo que eu criar, e automaticamente esses documentos aparecem para essas pessoas. A gente consegue também compartilhar com outros softwares. Então, tem muita gente que usa o Notion para se organizar, né, na hora de fazer a pesquisa. O Zotero tem funções que integram também com o Notion e com muitas outras ferramentas, às vezes de forma automática, às vezes de forma semi-automática. Você tem que exportar manualmente de uma ferramenta e importar na outra, mas é possível essa comunicação. Então eu imagino que com esse tour que a gente fez, já dê para ver que várias dessas funções que te levam ao estresse podem ser delegadas para o gestor, para o gerenciador de referências, né? No nosso caso específico, para o Zotero. E aí, se você ficou interessado, o próximo passo, a próxima pergunta seria como que eu começo? E a nossa sugestão é comece com a equipe da biblioteca, converse com a biblioteca. E esse vídeo, a ideia é exatamente falar isso para vocês. A gente está disponibilizando o curso, a gente tem no nosso AVA, e ele segue todas essas etapas que a gente mencionou. Para quem nunca mexeu com o Zotero, nunca entrou no gerenciador, a gente é literalmente o Zotero do zero. Então a gente vai falar como que instala, como que importa os trabalhos das bases de dados e das outras fontes, como que organiza, as ferramentas que ele oferece para leitura e marcação dos PDFs, automatização das referências e citações, como que usa para trabalhar em grupos, entre outras várias coisas que a gente vai mencionar lá, com várias dicas para acelerar o seu trabalho. Tá bom? E como é que você acessa o curso? O curso está no nosso AVA, o endereço é esse aí, ava.bc.ufes.br. Se você ficou interessado, eu espero que sim, a gente se encontra lá.